Oi, gente! A paz do Senhor, como que vocês estão? Esse vídeo aqui é para contar para vocês o nosso testemunho, meu e do meu esposo, de como que viemos parar aqui em Portugal, aqui na Europa. Gente, eu tentei gravar esse vídeo, faz tempo que eu tô tentando gravar e sempre acontece alguma coisa. A abelha tá repreendida em nome de Jesus. Sempre acontece alguma coisa. E agora, como vocês podem ver, eu tô sem voz, eu tô gripada. Mas eu não vou deixar de gravar por causa disso assim, então vocês vão me escutar assim mesmo. Porque quando Deus manda tu fazer alguma coisa, já começa pegando essa palavra aqui de Deus pra você. Quando Deus manda você fazer algo, sempre vai acontecer algum empecilho para você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então aconteceu várias coisas. Meu celular, ele quebrou no meio. Eu peguei um celular emprestado aqui pra me usar. O celular que eu peguei não sai áudio, então não tem como eu gravar pelo meu celular. Peguei o celular do meu marido agora e depois fiquei gripada, então fiquei sem voz. Então, sempre quando você for fazer algo que Deus mandou você fazer, sempre, gente, sempre vai ter algum empecilho para que você não cumpra o seu propósito. Mas bora lá. Como que viemos parar aqui em Portugal, gente? História assim muito longa. Deus, ele faz o impossível se tornar possível. Nesse tempo, Deus tratou muito comigo foi sobre a obediência. Você vai obedecer quando as circunstâncias dizem para você ao contrário. Você continua crendo, você continua tendo fé quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo parece que vai desmoronar. O que você faz? Você abre mão ou você persiste naquilo que Deus te falou? E foi isso que Deus tratou comigo. Gente, eu morro de medo de abelha. E agora começou a surgir a abelha, que é a abelha do cão. Meu Deus do céu. Esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Quem me conhece, gente, há uns 10 anos atrás, sabe que eu gravava muito vídeo aqui pra internet, muitos vídeos pro YouTube, muito vlog, muitas coisas, mas eu parei de gravar, não sei porquê, mas eu parei, e agora Deus tocou em mim, no meu coração, para mim voltar a fazer isso. Então, aqui sempre vai ter palavras da parte de Deus, direcionadas por Deus, palavras de motivação para o seu dia a dia, palavras curtas. Escreve aqui nesse canal para você sempre ficar por dentro do que Deus tem para sua vida. Como tudo começou. A mãe, ela mora aqui em Portugal. A gente iria vir apenas visitar ela. Era o que eu falava para todo mundo. Eu era muito apegada à minha irmã, à minha vida lá no Brasil. Eu já estava tendo uma vida confortável. Então eu estava muito apegada, eu estava confortável, estava tudo bem, tudo maravilhoso. Minha vida podia ter continuado daquele jeito. Mas eu sempre falava que eu nunca iria nem mudar de cidade, porque eu gostava daquilo, eu gostava de estar na onde que eu estava, morar onde que eu morava, no bairro que eu morava, ver minha irmã, ver meus irmãos e tá ali, entendeu? E o meu marido, a outra parte, sempre falava que ele iria vir para Portugal quando a gente fosse ver minha mãe, mas que ele iria já vir para morar. E eu falava, a gente vai visitar e vamos voltar embora. Sendo que eu não avisei ninguém. Eu só fui avisar as pessoas quando, tipo assim, não estava chegando perto da viagem. Porque pra mim eu ia só passear. Mas tudo mudou quando recebemos uma palavra de Deus dizendo: arrume as suas malas, que vou te levar para lugares grandes, lugares maiores. E até então, gente, sendo sincera, assim, dessa parte de arruma as malas, coisas maiores Deus tem pra sua vida, eu sempre escutei isso desde quando eu era pequena, falando de avião, de nação. Então eu não acreditava que seria neste momento, né, da minha vida. Eu falava, é só mais uma palavra que não vai se concretizar agora, vai se concretizar lá na frente. Tá repreendido em nome de Jesus essa abelha, Senhor. Jesus, manda essa abelha embora em nome de Jesus. Mas como que a gente estava lá no Brasil? Eu estava trabalhando há mais um ano e pouco, ia fazer um ano, numa empresa que estava tudo bem, eu ganhava bem, eu tinha recebido ainda um aumento, tá?
E o Gustavo também estava num serviço que ele ganhava muito bem. O que não tem filhos, era só a gente não pagava aluguel. A gente tinha acabado de construir o quarto, assim, do jeito que a gente queria. Então tava tudo bem, tudo tranquilo, a gente tinha nosso carrinho. Mas recebemos... Ai, senhor abelha! Eu tô falando, gente, que sempre tem um empecilho, mas eu não vou sair desse vídeo aqui. Vocês vão me escutar até o final, me escutar reclamar dessa abelha, se Jesus não tirar essa abelha do meu lado. Para vocês entenderem de datas, a nossa viagem estava marcada para o dia 20 de abril, tá? Então a gente ganhou uma passagem e a gente só pagou uma passagem. Eu vou ficar com esse caderno na mão, que agora até o vento tá querendo derrubar meu caderno. Em dezembro, final de dezembro, Deus, ele vai dar essa palavra aqui para nossa vida. Vocês dois irão viver da minha dependência. E aí que eu quero abrir um parênteses e explicar para vocês. Existem 2 tipos de dependência de Deus. A gente já viveu os 2 tipos. Eu achei que só existia um. Primeiro tipo de dependência de Deus foi quando nós vivemos logo quando a gente casou. Mas isso, se vocês quiserem, eu conto em outro vídeo. Foi quando Deus falou que iríamos conhecer Ele face a face e iríamos viver da dependência dEle. Minha filha, acabou tudo. Não tinha mais nada no armário, não tinha serviço, não tinha emprego, não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha coisa para comer. Mas Deus, Ele mandava o dinheiro de pagar assim a conta na porta de casa. Ele mandava o alimento na porta de casa. Então, esse foi o primeiro tipo de dependência que a gente viveu de Deus, quando ele falou que iríamos conhecer Ele face a face. Porque quando estávamos conhecendo Ele face a face, Deus estava provendo dentro da nossa casa. Em dezembro do ano passado, 2025, quando recebemos essa palavra, na minha cabeça veio o quê? Já passamos por isso, né? Já foi. Vai ser igual foi da outra vez. Deus, ele vai prover, só que ele vai prover dentro da nossa casa. Então, começou, gente. Começou a apertar, começou as contas chegar, começou as coisas faltar. E assim, Deus, ele não mandou nada na porta de casa não, viu? Por ao contrário, ele falou que iríamos viver da dependência dele. E ele nos enviou na casa de uma pessoa para orar, fazer uma campanha de oração na casa dessa pessoa. E essa pessoa nos alimentava. Então, assim, ela mandava mensagem: vem tomar café, vem almoçar, vem jantar. E a gente não iria, né? Porque a gente falava, não, é chato, vamos orar e vamos embora, vamos orar e vamos embora. Mas até o momento que ela falou, Deus mandou cuidar de vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus mandou cuidar de vocês. Então, foi ali que a gente entendeu que aquilo era o cuidado de Deus, porque enquanto você faz as coisas para Deus, de todo o seu coração, de todo o seu ser, Deus, ele cuida de você. E ali vivemos a dependência de Deus. Só que, em dezembro, recebemos essa palavra. Eu estou resumindo bastante, tá, gente? Em dezembro, recebemos essa palavra, queremos viver da dependência de Deus. Em abril de 2026, 4 meses depois, nós tínhamos a viagem marcada para cá, em Portugal. Ai, gente, resumindo assim, ó. A gente não tinha guardado dinheiro, porque quando recebemos essa palavra e queríamos viver a dependência dele, tudo que a gente tinha, dinheiro, tudo que a gente tinha, aconteceu uma coisa assim, ó, atrás da outra. Cachorra ficou mal, foi mais de R$1.000 com ela no veterinário. Foi assim, foi uma coisa atrás da outra acontecendo. Quando a gente foi ver, cadê o dinheiro? Cadê o que a gente ia trazer pra cá? Então, assim, a gente já não tinha em janeiro o dinheiro para vir para cá. A gente tinha, assim, de janeiro a abril para juntar o dinheiro. E o Gustavo não estava mais trabalhando. As portas para ele se fecharam primeiro. Continuei trabalhando, só que minha filha chegou dia 14 de fevereiro, as portas se fechou para mim. Eu saí do meu serviço, porque eu ia sair do meu serviço só em abril. Então, assim, até abril eu iria receber meu salarinho lá, que era ótimo, iria pagar as contas que eu tinha para pagar, que tinha bastante conta, e iria guardar o dinheiro para vir para cá. Então, assim, na minha cabeça, vai dar tudo certo, tá tudo esquematizado. Ó, eu vou fazer isso, e deu certo. Só que não, dia 14 de fevereiro, eu saí do lugar que eu estava. Então, assim, as 2 pessoas desempregadas, eu não recebi nada além, né? Eu recebi só o meu salário. Então, o meu salário que eu recebi nesse mês, eu paguei todas as contas do mês de fevereiro,
paguei as contas de março e as contas que estavam atrasadas do mês de janeiro. Então, não tinha mais recurso, não tinha mais saída. O que eu quero falar aqui pra vocês, abrir um parêntese, é que eu recebi uma palavra de Deus falando que era pra mim arrumar a mala, que ele ia prover. E, em detalhe, gente, toda vez Deus ele falava assim: eu vou prover a viagem, eu vou mandar o recurso. Só que eu parava assim e pensava: não tem da onde Deus mandar o recurso, não tem da onde vir, não tem como ele fazer. E, a mente pequena do ser humano, né? Ela limita Deus no que Deus pode fazer. Sendo que Deus criou esse mundo inteiro, minha filha. Você acha que para ele te dar o que você precisa, para ele entrar com o recurso que você precisa, você acha que é difícil? Minha filha, ele criou um mundo. Olha o mundo que ele criou. Você acha que ele não vai cuidar do filho dele, que é tu? Comecei a limitar Deus e eu comecei assim a pensar em várias hipóteses. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro. E eu olhava pro Gustavo e falava assim, se a gente não tiver o dinheiro... O Gustavo, a gente tava tranquilo, tá? Ele tava tranquilo. O negócio foi comigo mesmo. Ele tava tranquilo, ele falava, Deus vai prover, Deus vai fazer, fique em paz, vai acontecer. E eu olhava assim pra ele e deu, amor, a gente não tem dinheiro. A gente não vai sair daqui de casa pra ir pra um lugar pra passar fome. Passar fome é assim a nossa expressão de falar, né? Porque eu falava pra ele, eu não quero passar necessidade, não quero passar aperto, não quero depender de ninguém. Orgulho, resumindo. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter o nosso dinheiro pra gente ir, vir, comprar, fazer o que a gente quiser. E outra, é 20 dias que a gente vai ficar na Europa, em Portugal. Então a gente precisa de dinheiro só pra esses 20 dias. Assim, os 600 euros dá pra gente sobreviver 20 dias, né? Aí eu comecei a falar pro Gustavo assim, gente, isso aqui já era em março. E a viagem era 20 de abril. Eu olhava pra ele e falava, estamos em dia tal de março. Se não tivermos o dinheiro, a gente não vai. A gente vai cancelar a viagem e vai mandar pra minha mãe a parte que ela pagou. E ele dava risada. Ele ficou super tranquilo. Aí, gente, de verdade, foi um mês que, tipo assim, na parte financeira, essas coisas foi muito difícil, mas foi o melhor mês da minha vida, cara. Porque é muito bom você viver no centro da vontade de Deus, é muito bom você viver na obediência e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, começamos, eu, Gustavo e essa pessoa. Lembra que a gente já estava fazendo uma campanha de oração na casa dessa pessoa? Que é assim, nossa, é uma mãe que Deus deu pra gente. Então, começou nós três orar em casas. E foi quando, assim, o levante começou maior ainda. E vinha toda hora, assim, na minha cabeça, o que você vai fazer lá sem dinheiro? E muitas das vezes, quando a gente passa alguma dificuldade, alguma coisa, vem na nossa cabeça, assim como vem na minha, vem na sua. Como que você vai fazer? O que seus filhos vão comer? Para de servir esse Deus. Para de correr atrás disso. Ei, abre mão da sua família. Ei, não vai mais na igreja. Você vai na igreja por quê? Ninguém gosta de você. Sabe? Isso aqui é só coisas que passam na cabeça das pessoas, né? Que o inimigo lança coisas na nossa mente. E daí você tem que estar firmado na rocha. Porque se você não estiver firmado na rocha, que é Cristo, a gente cai. Vamos a orar nas casas. E a gente ia todo dia, a gente orava em 1, 2, 3 casas. É assim, o que Deus fazia, o que Deus fez no nosso meio, nessas casas, foi extraordinário. Eu não consigo expressar para vocês o que aconteceu, gente. Assim, foi extraordinário. A gente orou, a gente buscou, a gente jejuou e a gente ia, Nossa, gente, foi lindo, 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 lindo que Deus começou assim na minha cabeça. Eu tô sendo sincera, eu tô abrindo meu coração, porque não adianta eu querer romantizar, querer desenhar, eu vou falar a realidade, o que aconteceu. Eu falava pro Gustavo assim, amor, a gente tá indo orar nas casas, só que era pra gente estar trabalhando. Porque a gente tem uma viagem daqui a pouco e a gente não tem dinheiro para essa viagem. E se não tiver o dinheiro, a gente vai cancelar essa viagem, nós não vamos. E o engraçado é que em todo culto, todos os cultos, gente, porque isso aqui tava decidido na minha cabeça que eu ia cancelar essa viagem. Todos os cultos, alguém vinha e falava assim, ei, não cancele aquilo que eu tenho para você. É assim Deus falando. Não cancele
aquilo que eu tenho para sua vida. Não coloque a sua mão na onde eu tô colocando a minha. E é muito difícil você obedecer, você ficar assim, tá, não vou mexer, não vou colocar minha mão. Só que às vezes a gente pensa assim, eu vou dar uma ajudinha para Deus, eu vou dar uma mãozinha para Deus. E, gente, Deus, ele não precisa da minha ajuda nem da tua ajuda. A gente tem que entender isso. Deus, ele é Deus. Ele faz acontecer, ele faz o impossível, ele faz a morte virar vida, porque ele é Deus. Vamos ver, 6/4/2026. A viagem é dia 20 e temos só 100 euros. A gente tinha conseguido 100 euros pra viagem. A viagem era dia 20 e aqui era dia 6, tá? Me ajuda, Deus. Estou com medo, preocupada. E daí eu coloquei assim, ó, do dia 1 de... Dá pra tu ver? Do dia 1 de abril ao dia 20. Daí eu coloquei aqui, ó, o dia que o milagre financeiro chegou. Porque, gente, assim, esse milagre financeiro eu nunca tinha vivido com Deus. Porque, assim, pra você converter um dinheiro do Brasil pra cá, gente, é muito dinheiro. E, assim, eu nunca tinha vivido essa parte com Deus. Lembra que eu falei... Gente, aqui tá muito calor. Lembra que eu falei pra vocês, que eu falava pro Gustavo, que a gente ia ter que cancelar a viagem porque a gente não estava trabalhando. Porque na minha cabeça, eu falava assim, gente, Deus, ele pode fazer, mas se ele não quiser... Não é que eu não tinha fé que Deus não... Como que eu posso explicar? Não é que eu não tinha fé que Deus não iria fazer. Mas eu falava, se Deus não fizer, tá tudo bem, gente. Eu não iria virar a cara pra Deus. Eu não iria culpar Deus por não ter feito. Porque tem muitas pessoas que quando perdem algo, elas culpam Deus por perder aquilo. E eu não iria fazer isso. Era isso que eu falava pro Gustavo. Se Deus não fizer, tá tudo bem, gente. Porque se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Que nem quando eu perdi a minha avó, falando em perca. Quando ela morreu, eu orei muito para que Deus salvasse ela, mas quando... Senhor amado, tá repreendido em nome de Jesus essa abelha. Show! Vai pro quinto dos infernos, abelha. Pelo amor de Deus. De minha avó. Eu orei muito para que Deus salvasse ela. Mas em todo momento eu orei para que fosse feita a vontade de Deus. Então, assim, se Deus não salvou a minha avó, eu vou virar as costas para Deus. Se Deus não me desse o dinheiro da viagem, eu iria virar as costas para Deus. Ei, não é Deus que precisa de mim, não, gente. Deus, ele não precisa de você. É a gente, é eu e você que precisa dele. Porque nós não somos nada sem Deus. Nada. Nada, nada, nada. Eu sei e eu falo isso todo momento. No meu Instagram, se você olhar os meus vídeos, todos os vídeos são falando de Deus. Porque eu sei que toda honra e toda glória eu tenho que dar a Ele. Porque, cara, se não fosse Ele na minha vida, gente, eu vou depois trazer meu testemunho aqui pra vocês. Se não fosse Deus na minha vida, nem aqui mais eu estaria. Pra gente que eu falava isso, que Deus não precisava dar o dinheiro, porque a gente não tava trabalhando e etc. Aí Gustavo, né? Quem conhece o Gustavo sabe como que ele fala na lata. Virou pra mim e falou assim, minha filha, tu tá trabalhando pro reino, tu tá indo libertar pessoas nas casas, a gente tá indo orar nas casas, a gente tá indo ganhar alma pra Jesus. Tu acha que isso não vale mais do que um trabalho em uma loja, um trabalho físico? Aí, minha filha, eu fiquei quietinha. Porque o homem tinha razão. Sabe por quê? Quando o desespero, ele aperta muito. Quando as coisas na minha e na tua vida vai apertando de uma forma que a gente não vê mais saída, a gente começa a ficar maluco. Começa a ficar doido. Só que quando a gente faz, gente, pra Deus, é outra coisa. Eu ia falar alguma coisa. Ai, gente, ó o TDAH. Eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci. Pera aí que eu vou lembrar. Lembrei o que ia falar. Lembra que eu falei que eu tentei dar uma mãozinha assim pra Deus? Gente, pra vocês terem noção, eu tentei pegar dinheiro emprestado de tudo quanto é jeito. Eu tentei fazer mais cartão de crédito, pegar dinheiro em banco, peguei empréstimo. Quando eu peguei o empréstimo, a cachorra ficou doente. O dinheiro que eu peguei no empréstimo, eu tive que usar com a cachorra, porque a cachorra ficou doente. Pra vocês terem noção, assim, do meu desespero real, eu pensei em pegar dinheiro até com... Não sei se pode falar essa palavra.
porque eu estava assim desesperada. Eu falava, meu Deus, eu não vou pra lá. E eu bati o pé e eu falava, gente, eu não vou. Eu cancelo essa viagem, mas eu não vou sem dinheiro no bolso. Deus, ele é Deus do de repente, né? Deus, ele foi fechando o circo pra mim, assim, de uma forma que eu não tinha mais escolha. Eu não tinha mais escolha a não ser fazer o que ele queria que eu fizesse. Então, assim, foi fechando, foi fechando, foi fechando, foi fechando. E uma coisa que meu pastor lá do Brasil sempre fala é que é assim, Deus, ele dá a corda. E a corda tá aqui na mão de Deus. E tu vai indo, a corda ela vai esticando, a corda vai esticando, a corda vai esticando. Só que chega uma hora que a corda para, né? A corda esticou tudo, a corda não vai. E aí? Aí tu tem que voltar. Tu tem que voltar aqui pra mão de Deus. Tu tem que voltar aqui pra onde Deus quer que tu esteja. Que é no centro da vontade dele. Chegou o dia da viagem. E se eu falar pra vocês, gente, que a gente foi pro aeroporto sem nenhum dinheiro. Sem nenhum euro, sem nenhum real. E no caminho eu falava assim, meu Deus, eu sou louca demais pra acreditar, pra confiar. E realmente, gente, depois disso daí que o circo fechou, que eu não vi que não tinha mais o que eu fazer, a única opção que eu tinha era crer, confiar e ter fé. Aí eu falei assim, no caminho do aeroporto, a gente foi louvando, né? Aí eu falei, meu Deus, ou eu sou louca demais, ou Deus é louco demais de fazer mesmo isso acontecer. De uma tal forma que eu não tinha mais escolha. Eu não tinha mais o que fazer. Aí, lembra essa pessoa que a gente tá orando? Depois ela contou pra gente que ela tentou pegar um empréstimo pra dar um dinheiro pra gente vir pra cá. E Deus foi e brigou com ela. E falou assim pra ela, não coloca a mão na onde eu tô colocando a minha. Porque, gente, tem coisas que é pra gente passar. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que é pra você passar esse processo. Que esse processo é pra te amadurecer. É pra você crescer. É pra Deus testar a sua fé, testar a sua obediência. Tem coisas que é pra mim, pra você passar. Então, não era pra ninguém colocar a mão. A gente tinha que passar por esse processo. Nesses 4 meses, foi muito, muito difícil. Foram medos, foram incertezas, foram noites de choro, foram angústias, foram noites sem dormir, porque é muito difícil você se mudar para um país sem ter nada no bolso, nada, a gente não tinha nada, a gente não tinha o que levar, não tinha nenhum dinheiro. Enfim, chegamos no aeroporto, eu, Gustavo, e 2 malas, e 2 mochilas, e sem mais nada. E comecei a ver vídeos sobre a imigração. O que fala na imigração, o que acontece na imigração, quais são as perguntas que falam. Aí a minha mãe me ligou, em todo momento a minha mãe me ligava e ela falava assim, ai filha, você tem, quanto que você tá trazendo de dinheiro? E eu não queria contar pra ela, eu não queria contar pra ninguém que a gente não tinha, né, dinheiro pra ir. Eu só tinha uma palavra, eu estava debaixo de uma palavra que Deus liberou, mas eu não tinha um recurso ainda pra... Na hora que ela me ligava e ela perguntava, ai, quanto tem de dinheiro? Eu falava, mãe, mãe, tem uma quantidade boa, ou eu mudava de assunto pra não contar. Antes da viagem, uma semana antes da viagem, ela foi e falou assim, filha, na imigração, eles vão pedir pra você mostrar o seu extrato bancário, para ver se vocês têm condições de se manter no país. Porque se não tiver condições de se manter no país, eles te barram na imigração. Eles vão perguntar para onde você vai, quem você vai ficar, quanto dinheiro você está levando e quanto tempo você vai ficar. E daí ela foi e falou isso, que eu tinha que ter o print da tela com a data do dia da viagem. Se minha viagem foi dia 20, eu tinha que ter tirado um print, uma foto da tela do meu extrato bancário com o valor que eu tenho na conta da data do dia 20. Ou abrir o aplicativo do banco lá na hora para eles. Porque ela falou que já aconteceu com pessoas e que poderia acontecer pra gente. Aí a minha oração era, Senhor, como que eu vou passar na imigração? Como que eu vou passar na imigração? Um detalhe, pra vocês entenderem assim, o nível de desespero que eu tava. Eu orava para Deus mudar de ideia o tempo inteiro. A minha oração era todos os dias, tá? Eu fiz esse caderninho para Deus prover o dinheiro, mas eu orava e eu falava assim, Senhor, provê a passagem, provê a alimentação, provê a viagem,
a imigração, mas Deus, assim, se for da sua vontade, Jesus, muda de ideia, Pai, em nome de Jesus, muda de ideia, Deus. Eu pedia para Deus mudar de ideia o tempo inteiro, gente, sendo que a minha mala, eu fui arrumar a minha mala, sabe quando? Na segunda-feira, a viagem era 6h20. Eu fui arrumar minha mala na segunda-feira, 1h da madrugada. Pra vocês terem noção que eu tinha certeza, convicção, que Deus ia mudar de ideia. Tinha certeza que Deus ia mudar de ideia. Eu vi um testemunho de uma senhora falando que deu dinheiro pra ela inesperado. E assim, é muito difícil tu acreditar quando tu vê essas coisas na internet, porque o que mais tem, gente, olha que eu sou. Porque o que mais tem hoje na internet são profetas que se dizem profetas e que entregam revelações da carne. Então eu tinha esse receio de falar do meu Deus. Nunca tinha acontecido, gente. Eu falei, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai mandar esse dinheiro? Chegou, gente, o dia da viagem. Fomos para o aeroporto, né? Nós dois, 2 malas e 2 mochilas. Passamos, fizemos o check-in, passamos no embarque, fomos para a sala que fica para esperar, né? O horário de você entrar no avião. E a gente não tinha tomado café. Isso era já umas 2h da tarde. A gente tinha comido nada o dia inteiro. E a gente tava com fome. Quando a gente foi na nossa conta, sabe quanto que a gente tinha? 30 euros. E daí o Gustavo virou pra mim e falou, a gente tinha 30 euros, tá, gente? Só tinha esse valor pra mim. Aí o Gustavo olhou pra mim e falou assim, amor, eu vou lá, eu vou procurar uma coisa pra gente comer que seja baratinho. Aí eu, na hora, eu falei assim, meu Deus, dentro do aeroporto, pai, não vai ser nada barato. Nada barato. Aí, essa pessoa que Deus colocou na nossa vida, né, foi e mandou assim pra gente, ó, uma palavra. Deus mandou vocês lerem Josué 1:9. Tá aqui marcadinho ainda, ó. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Renovo de confirmação, porque a gente estava indo para um lugar que a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro na moeda do país, nem dinheiro na nossa moeda. A gente estava indo com 2 malas e debaixo de uma palavra de Deus. E quando chegou essa palavra, não te mandei eu, foi assim, um alívio. Deus está conosco. Então é muito importante a sua obediência, você crer, mesmo sem você ver, você crer no meio da tempestade. Gente, o Gustavo voltou do lanche e falou assim, amor, não vai dar pra gente comprar, porque o lanche tá R$70. E a gente não tem esse dinheiro pra pegar, a gente só tem 30 euros. Aí eu falei pra ele, em vez da gente comer aqui, é melhor a gente deixar pra comer lá. Que a gente ia fazer um voo de 9 horas, né? Que a gente fez escala em Luanda. Melhor a gente deixar pra comer lá. Porque lá a gente vai ter que usar o euro, né? Se precisar, a gente come alguma coisa lá. Só que, a gente tava com muita fome. Muita fome. Então, depois que a gente recebeu essa palavra, né, de Josué 1:9, eu falei, eu não vou esperar chegar lá, não, sabe o que eu vou fazer? Vou ajoelhar no meio desse aeroporto e vou orar. Dias 29:12, então me invocareis e ireis, e orareis a mim e vos ouvirei. Então o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai mandar o dinheiro desse lanche. Aí eu ajoelhei, era 79, gente, R$79, um lanchinho dentro do aeroporto. Ajoelhei, daí eu falei assim, ó, Senhor, eu estou aqui contra a minha vontade, Pai, mas eu estou sendo obediente à sua voz. Eu não tenho dinheiro para comprar um lanche, só que a gente está com muita fome, Deus. E o lanche é R$79. Então, Pai, provê o dinheiro, Senhor, desse lanche. Quando eu levanto, gente, que eu termino de orar, vocês não acreditam, chegou um Pix na nossa conta do valor do lanche, tá? Do valor exatamente do lanche. Na hora que eu vi aquele dinheiro, eu olhei pro Gustavo e eu falei assim, amor, tira o dízimo. Daí ele olhou pra mim e ele falou assim, mas amor, se a gente tirar o dízimo desse valor, vai faltar. Aí eu falei, amor, não vai faltar, tira o dízimo desse valor e vai lá na fila, porque vai dar pra gente comprar um lanche. Só que eu falei isso pra ele, só que na minha cabeça tava assim, Deus, o lanche é R$79. Se eu tirar o dízimo, realmente vai faltar. O Gustavo não tá caduco, vai faltar. Mas, Pai, a gente vai ser obediente, porque a
palavra fala que tudo que receber de dinheiro, essas coisas, eu creio nisso. Que a gente tem que tirar o nosso dízimo, né? Tirar o dízimo do nosso salário. E como a gente não estava trabalhando, aquele dinheiro que caiu foram para abençoar a gente. Então eu falei, então desse valor que caiu para abençoar a nossa vida, a gente vai tirar o dízimo e vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Sobre ser obediente. Ser obediente em meio ao caos. Eu sempre vou frisar isso. Eu fui na fila, tava uma fila assim grande. E eu olhava assim pra trás, gente. Eu tava virada do mesmo jeito que eu tô aqui com vocês. E eu olhava assim pra trás, aí eu vi ele chegando. E eu com a Bíblia aberta em Josué 1:9. E eu lendo, e eu lia, e eu lia. E eu lia só aquela parte assim, ó. E eu lia aquela parte, eu lia aquela parte, eu lia aquela parte. Falando que Deus tava conosco, Deus tava conosco. Quando eu olho pra trás de novo, que eu tava lendo aqui, né? Quando eu olho, o Gustavo, ele tá todo assim, ó. Com o celular na mão. E falando pra mim olhar o celular. Minha filha, quando eu abro o celular, gente, caiu um Pix, que assim, era o dobro, o triplo, 10 vezes mais, gente, do valor que era do lanche, vocês acreditam? Cara, Deus é muito real, Deus é muito bom. Por isso que eu sempre falo, gente, é muito bom ser fiel a Deus, é muito bom servir a Deus, porque você vive maravilhas. Então, assim, a pessoa que não tinha o que comer naquele momento, não tinha dinheiro para comer, a gente foi obediente, a gente fez o dízimo, a gente creu que Deus ia fazer. E quando ele tá na fila para pagar, ele ia pagar, gente. Quando ele foi pagar, caiu o valor 10 vezes mais do valor que tinha caído de começo. Eu olhei pra ele, eu fiz assim, ó, faz o dízimo. Assim, esse valor convertendo, deu acho que uns 100 euros. E 100 euros porque, gente, de verdade, eu ainda estava crente que eu iria só vir aqui passear. Eu falei que eu não iria morar, que até então. Meu combinado com Deus foi esse. Eu falei, Senhor, eu vou crer que o Senhor vai fazer, mas eu não vou morar, tá bom? Eu vou passear. Então, muito obrigada por ter provido 100 euros para os nossos 20 dias. Fomos no avião. Isso, a gente tinha comido, era 2 e pouco. 2 e pouco. O avião foi embarcar às 6:30 da noite. Quando a gente olha para trás, a gente encontra um mineiro atrás da gente. Aí a gente começou a conversar com esse homem, ele ia pro mesmo destino que nós, né, Portugal, mesmo, sim. E minha barriga tava começando a doer de fome já um pouquinho. Daí ele pega um saco de pão de queijo, gente, e ele fala assim, ó, Deus mandou dar pra vocês, abençoar a vida de vocês. Gente, olha como Deus, ele cuida, até assim no mínimo detalhe, porque ele já tinha provido o dinheiro do lanche, e daí ele foi e toca no coração do homem, atrás da gente no avião, pra dar pra gente um pão de queijo, pra falar, e a gente era um sacão de pão de queijo, e assim, eu só tinha pensado, eu falei, nossa, tá começando a me dar fome. Deus foi lá e na hora, gente, o cara falou assim, ó, Deus mandou dar aqui pra vocês o saquinho de pão de queijo. Entramos no avião, fomos pra Luanda, acho que foi 7, acho que foi 7 horas de voo até Luanda. Chegamos em Luanda e a gente só tinha 100 euros. E eu ainda estava preocupada, mas assim, eu já tava, gente, eu não tinha mais o que fazer. A minha reação era, eu não tenho mais o que fazer, eu não vou colocar minha mão, não posso colocar minha mão, o que me resta é confiar, Não tem aquela música ainda que fala assim, ó, tem uma música que fala assim, ó, se eu orar, o céu vai prover, se eu orar... Eu tô rouca, gente, então vai sair tudo feio mesmo minha voz. Então, assim, a minha única coisa que eu podia fazer era orar. Então, tem coisa que tá acontecendo na sua vida que você não tem mais o que fazer. A única coisa que você tem pra fazer, minha filha, é orar. Então, vai orar. Você não tem mais força pra lutar com a sua mão. Deus, ele já fechou todo o circo pra você. Então, Deus fala pra você assim, vai orar. Porque quando você orar, o céu, ele vai se mover. Quando você resolver obedecer, quando você resolver crer, quando você resolver confiar verdadeiramente, eu vou fazer. Só que quando você age igual eu agi, querendo colocar a mão, tentando buscar de tudo quanto é forma, Deus, ele não vai fazer. Porque ele vai fazer quando você entregar o controle na mão de Deus. Porque muitas das vezes a gente ora assim, Senhor,
tá acontecendo um X, bom, um exemplo de casamento, tá? Senhor, meu marido tá de tal jeito. Eu entrego meu casamento em suas mãos. Só que no outro dia tu tá brigando com esse homem. E aí, gente? Aí tu tá colocando tua mão. Ou tipo assim, Senhor, meu filho tá rebelde, meu filho tá birrento, meu filho tá não sei o quê. Só que no outro dia tu tá xingando seu filho de tudo quanto é nome. Tem que ter atitude diferente do que a nossa carne pede para nós ter. Então, assim, quando tudo parecer que tá um caos, você vai fazer o quê, minha filha? Como mulher sábia, tu vai dobrar o teu joelho, tu vai orar, tu vai pegar a palavra, tu tá morrendo de raiva, tu tá preocupada, tu tá angustiada, tu tá brava, seja o jeito que tu tiver, tu vai pegar a palavra, tu vai ajoelhar, tu vai orar, tu vai falar, Senhor, eu entreguei em suas mãos, Pai. Eu não vou tomar atitude nenhuma com aquele homem. Eu não vou tomar atitude nenhuma com aquele menino, com aquela criança, com aquela menina que tá me dando trabalho na escola. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou orar. Tu vai orar. Tu vai ler a palavra. Porque enquanto a gente se posiciona, gente, em oração, em busca, em jejum, Deus, ele faz. Porque Deus, ele conhece a intenção do seu coração. Então, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e realmente confiar. Nossa conexão em Luanda era de 4 horas, eu acho. 4, 3 horas. A gente estava dormindo, porque a gente não dormiu o voo inteiro, né? A gente deitou no chão do aeroporto e, assim, não tinha ninguém quase no aeroporto. Esse cara que deu pão de queijo pra gente, ele começa a ligar pro meu marido, porque o meu marido pegou o WhatsApp dele. E ele pergunta onde que meu marido tá. E ele mostra pro meu marido uma call, né, uma ligação, uma chamada de vídeo com várias pessoas. E essas pessoas falaram que Deus tocou no coração delas de abençoar a gente. E embarcou dentro de um avião e não tinha nada, gente. A gente não tinha R$1, a gente não tinha nada. Depois de 7 horas, em outro país, em Luanda, numa escala, Deus, ele mandou a provisão, porque Deus, ele faz, porque a gente resolveu crer, a gente resolveu confiar em Deus. Então, esse é o nosso testemunho de quem não tinha nada e da onde Deus está colocando a gente agora, por causa da obediência. E a obediência, ela é a chave de tudo. A oração, ela é a chave de tudo. A busca, ela é a chave de tudo. A gente não ficou orando e buscando para que Deus fizesse a vontade do nosso coração, que era mandar o dinheiro pra gente. Porque se Deus mandasse a gente pra cá, se a gente pousasse aqui em Portugal e não tivesse o dinheiro, tá tudo bem, Deus, ele ia prover, como Deus proveu no aeroporto o alimento. Coube a Deus prover naquele momento na Angola. E a minha única reação foi ajoelhar e agradecer a Deus. Não esquece de fazer o dízimo de todo o valor que entrar, porque a gente tem que devolver os 10% do Senhor. E como meu pastor lá no Brasil, ele fala, pensa que é assim, você recebeu um bolo e os 10% é você tirar uma fatia de um bolo inteiro. É você tirar uma fatia e dar essa fatia para a pessoa que te deu o bolo inteiro. Então, assim, o dízimo não é você pagar, não é você bancar pastor, não é você dar salário pro pastor. O dízimo é você ser obediente. Gente, se você conhece pastor que pega dízimo de igreja e gasta com ele, pega para ele, rouba a igreja, isso, a gente não tem nada a ver com isso, porque quem vai se ver com Deus é ele. Ele que tá fazendo coisa errada, ela que tá fazendo coisa errada. Agora, a nossa parte a gente tem que fazer, porque a gente vai ser cobrado pelas coisas que a gente foi ensinado. Principalmente a gente que já cresceu em berço evangélico, que sabe o que tem que fazer. Porque tem muita gente que congrega em igreja, assim, há 10, 20 anos e não dizima. Porque fala que não concorda, porque pastor rouba a igreja. Só que o dízimo, ele tá aqui, ó. Tá na palavra. Você se diz ser cristão e a gente vai contra o que tá aqui. Que cristão que nós somos? Que cristão que a gente é? Que cristão que a gente é que não crê? Que cristão que a gente é que não tem fé?
Ei, que cristão que eu e você a gente é, se a gente não é obediente à voz de Deus. Então, gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, quase 1 hora, mas esse vídeo é pra você que quer saber do nosso testemunho e eu espero muito de verdade que esse testemunho tenha edificado a sua fé, tenha edificado a sua vida e falar pra você, independente de que as coisas estão difíceis, por mais que pareça que você olhe e você não vê saída, acredite, confie e seja obediente àquilo que Deus te falou. Porque com nós foi, Deus mandou a gente mudar de país, sem ter nenhum dinheiro para vir para esse país. Mas com você pode ser outra coisa, com você pode ser Deus mandar você sair da sua parentela, com você pode ser Deus mandar você mudar de igreja, pode ser você mudar de serviço, pode ser, gente, eu não pode ser várias coisas que Deus está mandando você fazer. Só que você tá com medo de fazer, igual eu tive medo. Igual eu quis desistir. E toda vez que eu quis desistir, Deus ele falava para mim: não cancele aquilo que eu tenho para sua vida. E hoje eu tô falando isso para você como um profeta mesmo. Não cancele o que Deus tem para sua vida. Porque os planos do Senhor são bom, perfeito e agradável para nós. E quando a gente tenta colocar a nossa mão naquilo que Deus está com a mão, as coisas vão dar errado. Apenas creia, apenas confie, apenas acredite, gente, porque Deus faz. E eu sou prova viva de que Deus faz. E se você quer ver mais algum tipo de testemunho aqui, me conta aqui nos comentários, me fala aqui nos comentários o que Deus falou com você através desse vídeo, me fala aqui o que você está passando, me fala a sua experiência, me fala o seu testemunho, porque eu quero ler aqui junto com você depois. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E manda esse vídeo para quem tá passando por um momento difícil e não vê esperança.